Olá, eu sou o Dr. Rafael Bittencourt, médico urologista aqui da Santa Casa de Assis e venho conversar um pouco com vocês sobre o Novembro Azul, um mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata e também da saúde masculina. O homem, como as mulheres, também tem uma alta incidência de doenças do dia a dia. Por mais que os homens às vezes não se cuidam, às vezes não procuram um médico, tem altas chances de doenças cardiovasculares, doenças sexualmente transmissíveis, doenças de alteração da próstata, como próstata crescida, e que com o passar da idade, cada vez mais essas doenças tendem a aparecer, junto com hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, e isso com a rotina do homem, que sempre se preocupou mais com o trabalho, sempre se preocupou mais desde a antiguidade com a parte da caça e nunca com o cuidar da casa, cuidar da família, ele acaba deixando de lado um pouco mais sobre a sua saúde. Vamos falar um pouquinho mais por que o homem não procura um urologista, né? As mulheres, quando acaba ali a parte da pediatria, elas já vão direto para o ginecologista. E o homem não. O homem fica num limbo, que a gente fala. Ele não procura um médico, ele só vai procurar quando começar a ter alguns sintomas. E às vezes, algumas doenças faz com que seja tarde o tratamento. Eu sempre digo para os meus pacientes que, além da consulta, a gente acaba vendo a saúde de uma maneira geral, através de um ultrassom de abdômen total, uma colonoscopia, exames de diagnóstico de diabetes, colesterol, tireoide, que do mesmo jeito que a mulher tem uma grande incidência de ter, o homem também tem. A próstata, falando um pouquinho mais sobre o Novembro Azul, é uma glândula que fica entre a bexiga e o pênis, responsável por produzir um líquido para nutrir o espermatozoide. Então, as doenças da próstata geralmente são próstata crescida ou câncer de próstata, que são duas coisas diferentes. Tá? O homem pode ter uma próstata crescida e tomar remédio para próstata e não ter o câncer de próstata. Por isso que a importância da consulta de rotina com o PSA e o toque é muito importante. O câncer de próstata, em fases iniciais, ele não dá sintoma. 1 a cada 7 homens vão ter o diagnóstico. Os fatores de riscos para o câncer de próstata são idade, tá? Por isso que quando passa dos 50 anos, todos os homens precisam procurar o urologista. Os afrodescendentes têm uma tendência a ter um tumor de próstata mais cedo, então iniciamos as consultas aos 45 anos, ou quem tem histórico de câncer de próstata na família também é iniciado aos 45. Obesidade também é um fator de risco para o câncer de próstata. Idade avançada também é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, doutor, por que eu preciso procurar um urologista? Porque o câncer de próstata não gera os sintomas nas fases iniciais. Alguns pacientes que têm problemas de próstata crescida falam, doutor, estou acordando mais à noite, o jato está mais fraco. Então, isso não são sintomas de câncer. O câncer só vai dar sintomas nas fases avançadas, quando o tratamento já é muito difícil, que são dor óssea, sangramento na urina. Às vezes o paciente fica com uma dificuldade do jato, mas quando é pela doença, isso se torna mais tardio e mais difícil o tratamento. A prevenção ainda é o principal caminho. Então, como que a gente faz? Através da consulta, a gente faz uma anamnese, que é um questionário, desde o jato urinário até a parte sexual, sobre todos os sintomas que podem gerar a doença. Tendo nisso, complementando com alguns exames de sangue, que seria no câncer da próstata o PSA, que é o exame feito no sangue, e o toque de próstata. O toque de próstata é algo fundamental. 20% dos cânceres em fases iniciais a gente consegue sentir o nódulo e não deu tempo ainda desse tumorzinho gerar uma alteração no sangue. Então, por isso que é muito importante o exame do toque. O PSA é um produto que a próstata produz e quando tem algumas alterações, não só câncer, mas infecção urinária, infecção na próstata, próstata crescida e câncer de próstata, o PSA pode subir. Então assim, doutor, eu tenho um PSA aumentado, eu tô com câncer? Não. Então quando vocês fazem os exames e nota que o PSA está mais elevado, procure um profissional, porque assim, não adianta se desesperar a ponto de vista de achar que já está com câncer e o que vai precisar fazer, cirurgia ou não.
às vezes é só uma prostatite, que é uma inflamação na próstata, às vezes é só uma próstata crescida. Então, assim, o toque e o PSA são exames de rastreio. Por que de rastreio? Se um ou os dois estiverem alterados, o paciente precisa fazer uma biópsia. Então, o que é a biópsia da próstata? É um exame que faz com ultrassom e tira 12 pedacinhos da próstata para que o laboratório, o patologista, diagnostique assim com o câncer e qual grau que é esse câncer. Isso vai fazer diferença no tratamento. Diferente, a biópsia tem alguns preparos, o toque não tem. Então o paciente às vezes fica pensando assim, nossa, eu vou passar com o urologista, tem um valor que tem que ser cobrado para fazer esse toque? Não, o toque está incluso na consulta, como um exame físico, de avaliação de membros inferiores, de abdômen. O toque faz uma parte adicional desta anamnese, que é este questionário da consulta. O toque não precisa de preparo, de tomar nada para limpar o intestino, o toque não precisa de sedação, o toque é um pouco desconfortável, mas dura em torno de 1 minuto no máximo todo o preparo. O paciente geralmente fica um pouco desconfortável, mas assim, é algo de uma rotina muito grande, uma importância muito grande. Então isso faz com que essas coisas acabam ficando de lado. Após a biópsia, aí sim a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata ou não. Então alguns pacientes vão ter o PSA elevado, vão fazer a biópsia e essa biópsia vai ser negativa e ele vai continuar o acompanhamento, tá? Como alguns pacientes vão ter a biópsia e o diagnóstico que a gente espera precoce do câncer. O tratamento hoje do câncer de próstata vai desde um acompanhamento, dependendo da idade, dos fatores de risco dos pacientes, um bloqueio hormonal, que seria para estabilizar essa doença nos pacientes de idade às vezes mais avançadas, tratamentos cirúrgicos com grandes chances de cura, tanto por cirurgia por corte, cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica, como a radioterapia também é uma dos tratamentos que a gente consegue fazer para o câncer. Não adianta ficar com receio de o PSA estar elevado e eu vou ter medo de diagnóstico da doença, mas eu vou na consulta e vou precisar fazer o toque, que isso para mim vai ser ruim, então é o omitir, né? Então isso vai postergar um tratamento que às vezes em fase inicial teria grandes chances de cura, mantendo a potência sexual, mantendo a continência urinária e livre da doença. Então acho que a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. A dica de hoje é: faça exames de rotina, procure seu médico, faça acompanhamento ou com o cardiologista, ou com o clínico, ou com o urologista, mas tenha um médico para sempre estar fazendo esses exames de rotina, tanto pelo SUS, quanto no convênio, ou o exame no particular. Tanto no sistema único, como no convênio, como no particular, você vai ter acesso a todos esses exames, todas essas dicas, e não vai ficar assim, sem o diagnóstico. Tá joia? Então essa é a minha dica. Eu agradeço o convite pela Santa Casa ter me chamado para levar um pouquinho mais de informação a todo mundo, tá? E precisamos, a gente está à disposição. Obrigado.